No norte da África, no século XVI, o corsário inglês Solomon lidera sua tripulação em uma batalha para derrotar os defensores otomanos que tomaram uma cidade. Uma batalha feroz acontece nas ruas e Solomon mostra suas grandes habilidades de luta, matando inimigos sem piedade. Eventualmente, eles chegam ao castelo e os defensores imediatamente fecham a porta, tentando mantê-los do lado de fora. No entanto, a equipe do Solomon imediatamente explode a entrada enquanto as chamas se espalham pelos corredores. O Solomon observa os corpos até encontrar um soldado ainda vivo e ameaça ele, até que o homem confessa a localização da sala do trono. Antes de seguir, o Solomon atira nele, matando na hora. O grupo se move para a sala do trono e encontra vários espelhos ao redor. Enquanto os homens começam a se mover, lá dentro demônios saem do vidro para atacar e sequestrar alguns dos guerreiros, levando-os para os espelhos. A tripulação fica aterrorizada, mas o Solomon quer que eles continuem, e quando um homem tenta fugir, o Solomon atira nele pelas costas. Nesse momento, uma porta se abre atrás, revelando o trono, e o Solomon entra. Nesse exato momento, a porta se fecha atrás dele, deixando a sua tripulação do lado de fora. Então ele começa a escutar um ruído estranho, mas ignora para pegar o tesouro próximo. O corpo do rei começa a congelar e o Solomon verifica sua respiração, confirmando que a temperatura diminuiu. Enquanto um frio toma conta da sala, um monte de sombras começa a sair das estátuas ao redor do Solomon. De repente, as sombras se reúnem no trono e revelam um demônio conhecido como Ceifador do Diabo, que atinge Solomon com um poder fazendo ele cair. O ceifador explica que veio para levar a alma do Solomon porque ele teve uma vida cheia de assassinatos e ganância, atingindo Solomon novamente por falar de volta com ele antes de invocar uma espada. Então o ceifador tenta cortar o Solomon, que para a lâmina com as suas próprias espadas e anuncia que não estava pronto para o inferno. O Solomon desvia dos ataques do ceifador e rapidamente pula pela janela para escapar. Um ano depois, na Inglaterra, o Solomon estava vivendo em um mosteiro. Ele renunciou à violência e doou a sua riqueza à igreja como parte da purificação da sua alma para encontrar redenção e evitar o inferno. O Solomon também cobriu seu quarto com notas assustadoras e fez várias tatuagens que protegem o corpo de ataques de demônios. Uma tarde, um padre explica que, desde que Solomon se mudou para lá, ele podia sentir uma sombra crescendo sobre eles. E na noite anterior, um sonho profético lhe disse que o Solomon deve deixar o mosteiro. O Solomon devastado sai, sem saber para onde ir. O Solomon começa a vagar sem rumo e cruza o campo durante o inverno, vendo muitas coisas, como médicos da peste queimando pessoas contagiosas e moradores locais enforcados em fila como punição. Um dia, uma carroça carregando a família Crawthorne passa e lhe oferece uma carona, mas o Solomon a recusa. Mais tarde naquele dia, o Solomon para descansar e escuta alguns sussurros. De repente, ele é capturado por trás por um homem com uma faca. Mais dois homens saem do esconderijo e batem no Solomon algumas vezes antes de verificar a sua bolsa, apenas para perceber que ele não tem dinheiro. Quando encontra alguns papéis cheios de símbolos, assumem que ele é um feiticeiro e o colocam perto do fogo, dizendo que o queimarão como uma bruxa. O Solomon resiste, mas não se defende, então os ladrões o golpeiam novamente até ele desmaiar. Então, um flashback revela que o Solomon cresceu como um filho de um importante lorde. No entanto, por ser o segundo filho, seu pai queria que ele se tornasse padre, enquanto seu irmão Marcos assumisse as terras. O Solomon se recusou a se tornar um padre e fugiu de casa, então seu pai o deserdou. O ceifador apareceu de repente no flashback e o Solomon acorda percebendo que estava na carroça com a família Crawthorne. A família promete que ele está seguro com eles e logo eles param para acampar durante a noite. O Solomon deveria estar descansando, mas ele não quer ser rude e se oferece para ajudar. Primeiro, ele se lava e as crianças continuam olhando para suas tatuagens. Mais tarde, durante o jantar, o Solomon compartilha algumas histórias sobre todas as pessoas que contrataram a sua tripulação para lutar por elas. A filha Meredith acha os contos emocionantes, mas o seu irmão mais velho a repreende por apoiar a violência. Então o pai William menciona que costumava fazer parte do exército da rainha até encontrar a sua fé. Matar costumava ser difícil para o William, mas o Solomon admite que foi fácil para ele e ele gostava. Durante aquela noite, o Solomon novamente sonha com a sua infância. Quando ele estava deixando as terras do seu pai, encontrou Marcos tentando se aproveitar de uma garota, dando tapas nela para mantê-la quieta. O Solomon tentou pará-lo e sacou uma faca, mas o Marcos facilmente o dominou e cortou a sua bochecha. Então Marcos levou o Solomon para a beira do penhasco, empurrando enquanto dizia para ir embora. O Solomon empurrou de volta e o Marcos tropeçou em uma pedra, caindo do penhasco.
No presente, o Solomon acordou e se juntou ao William junto à fogueira. O William mostra a ele um medalhão com fotos da sua esposa e filha. Depois explica que a sua família estava navegando para o novo mundo para recomeçar. Ele convida o Solomon para poder ir junto, mas o Solomon explica que a sua alma estava condenada e que a família não deveria querer ter ele por perto. No dia seguinte, o Solomon continua a viajar com os Crawthorne e a Meredith faz algumas roupas novas para o Solomon. Durante uma tarde, o irmão mais novo da Meredith, Samuel, pede ao Solomon que ele mostre alguns movimentos de espada. Então o Solomon faz um treinamento básico usando gravetos. Nesse momento, eles se deparam com uma pequena cidade queimada e vão investigar. Há corpos com os olhos queimados por toda parte, e William culpa o diabo. Mas o Solomon encontra uma pista e percebe que os moradores da cidade falharam em queimar uma bruxa. A Meredith nota algum movimento e encontra uma garota ainda viva entre os corpos. A criança é levada ao acampamento e ela confirma que os moradores da cidade tentaram queimar uma bruxa, mas o fogo não a machucou. A bruxa matou todos os locais e queimou seus olhos por terem vindo vê-la queimar. Os Crawthorne querem rezar pelos mortos e a garota se recusa furiosamente a fazer isso. Então Solomon fica desconfiado. Ele pega uma cruz da família e tenta entregar a criança, que se vira para Meredith e diz: "É você que nós queremos." A garota é na verdade a bruxa, que coloca uma marca estranha na mão da Meredith antes dos seus olhos mudarem. Ela pula no Solomon para atacá-lo, dizendo que o diabo estava esperando por ele. O Solomon a empurra e a bruxa mostra sua verdadeira forma, falhando em outro ataque antes de se transformar em pássaros para poder escapar. Em uma cidade próxima, um grupo de cultistas violentos estava atacando os moradores e colocando-os em gaiolas para o seu mestre, o feiticeiro Malakai. Eles são liderados pelo Cavaleiro Mascarado, que recompensa os homens tocando seus rostos e transferindo algum poder. Os olhos dos homens mudam e a mão do cavaleiro deixa marcas de queimadura na sua pele, mas agora eles estão mais poderosos. Enquanto isso, os Crawthorne estão montando o acampamento e o Solomon verifica a marca da mão da Meredith, mas ele não a reconhece. O Samuel acordou o Solomon dizendo que escutou alguns ruídos estranhos. O Solomon vai verificar e descobre o culto do Malakai, sequestrando mais pessoas. Com o Solomon longe, é fácil para os cultistas cercarem o acampamento e sequestrarem a família, facilmente dominando William quando ele tenta se defender. Eles notam a marca na mão da Meredith e anunciam que ela é escolhida, o que o Cavaleiro Mascarado aprova. Logo Solomon chega e o Samuel pede que ele mate todos, mas ao invés disso, o Solomon tenta negociar pela liberdade da família. O Cavaleiro Mascarado usa sua magia para poder falar através dos seus homens, pedindo ao Solomon que o mate. O Solomon se recusa, porque é um homem de paz, e o bandido imediatamente mata o Samuel. O Solomon, devastado, finalmente decide romper o seu juramento de paz, dizendo que vai feliz pro inferno em troca de matar tais monstros. O Solomon começa a lutar furiosamente, desarmando facilmente o assassino e esfaqueando com a sua própria faca. Enquanto alguns dos cultistas tentam lutar contra ele, os outros levam Meredith embora. William tenta ajudar, mas é esfaqueado por dois homens, e logo seu filho mais velho também é morto. O Solomon, ainda mais furioso, decapita outro cultista e continua lutando, matando qualquer homem que ouse enfrentá-lo. Enquanto ele estava distraído, o Cavaleiro Mascarado e a maior parte do seu grupo partem com a Meredith nos seus cavalos. O Solomon não é rápido o suficiente para persegui-los. Depois, o Solomon verifica o William, que faz com que ele jure e prometa de resgatar a Meredith. William diz que, se o Solomon salvar a Meredith, a sua alma também será salva. Então William morre, e a sua esposa dá ao Solomon um medalhão para sua busca. Antes de partir, o Solomon pega algumas armas e um cavalo dos cultistas e percebe o poder sombrio deixado nos seus corpos. Enquanto cavalga pela floresta, alguns dos cultistas saem do esconderijo e começam a persegui-lo. O Solomon saca suas armas e atira nos dois homens ao mesmo tempo. Depois, alcança um grupo na estrada, matando rapidamente todos os bandidos com golpes precisos da sua espada. Em seguida, o Solomon abre a gaiola com as vítimas e mostra a eles o medalhão, perguntando sobre a Meredith. Infelizmente, nenhum deles a viu antes. A poucos quilômetros dali, os cultistas invadem e queimam outra cidade. A Meredith estava em uma gaiola e diz às outras vítimas para se acalmarem enquanto o Cavaleiro Mascarado as observa. 3 dias depois, o Solomon vê muitas pessoas saindo de outra cidade que foi completamente arrasada, tentando encontrar um novo lar. Ele decide cavalgar até as ruínas e descansar em uma igreja abandonada.
Quando começa a rezar, ele é subitamente assustado por um homem. Então ele saca sua espada. No entanto, é apenas o padre Michel que nunca deixou a sua igreja. Ele explica que viu coisas terríveis e confirma que os cultistas destruíram a área. Seu mestre Malakai é um servo do diabo, mas ninguém jamais o viu, porque ele se esconde em um castelo. As vítimas dos cultistas são transformados em soldados ou escravos, dependendo muito da sua força. De repente, o Solomon escuta um barulho, então o Michel abre uma escotilha no chão para revelar um monte de ghouls escondidos no subsolo. O Solomon não acredita que o Michel não os destruiu, mas o padre explica que esses eram seus paroquianos e a maldição do Malakai os transformou. O padre não acha certo matá-los por algo que não foi culpa deles. Ele também admite que os alimenta antes de empurrar o Solomon pro buraco e fechar a escotilha. Os ghouls imediatamente cercam o Solomon e se preparam para comê-lo, mas o Solomon saca a sua espada e começa a matá-los. Alguns dos ghouls se alimentam dos seus companheiros mortos, enquanto outros continuam a atacar o Solomon, cuja tocha ajuda ele a mantê-los afastados. Na igreja, o padre tenta escutar o que está acontecendo, apenas para alguém de repente atacá-lo. No túnel, um ghoul salta nas costas do Solomon, então ele o empurra contra a parede, criando um buraco. O Solomon joga o ghoul para longe e aumenta o buraco para escapar. Enquanto corre por um túnel estreito, os ghouls tentam segui-lo, mas o Solomon usa sua tocha para mantê-los afastados e joga destroços no chão para poder bloqueá-los. Quando está prestes a chegar à saída, um ghoul tenta atacá-lo, mas o Solomon o mata em segundos. Dois outros ghouls aparecem e começam a persegui-lo, então o Solomon corre para a saída e quebra a madeira para sair para a superfície. Os ghouls tentam segui-lo, mas a luz queima eles, então eles correm de volta para dentro. Nesse momento, o Solomon é cercado pelos ladrões de antes, que jogam a cabeça do padre no chão. Todos os três concordaram em trabalhar para o Malakai e agora possuem poder também. No entanto, eles ainda não sabem como usá-lo, e é muito fácil para o Solomon lutar contra eles, derrubando-os um por um em apenas alguns segundos. Depois, ele ameaça jogar um deles para os ghouls enquanto mostra a foto da Meredith, exigindo saber onde ela estava. O ladrão diz que a garota estava morta e o Solomon enlouquece, batendo no homem antes de deixá-lo para os ghouls comerem. Algum tempo depois, o Solomon chega a uma cidade e vai para a taverna para se embriagar, esperando esquecer dos seus problemas. Nesse momento, ele é abordado por dois membros da sua antiga tripulação, que querem que o Solomon seja o seu capitão novamente. No entanto, o Solomon recusa, porque ele não tem nada pelo que lutar. No meio da noite, um grupo de homens surpreende o Solomon enquanto ele estava dormindo e o captura. Na manhã seguinte, dois caras são crucificados por desafiar o Malakai, enquanto Solomon é trazido e o cavaleiro ordena aos seus homens que crucifiquem ele também. Ao contrário dos outros caras, o Solomon não grita, pensando que ele merece tudo isso. Um pouco mais ao longe, as gaiolas de escravos, que incluíam a Meredith, estava passando por ali. Ela vê o Solomon na cruz e começa a gritar o seu nome, fazendo acordar e descobrir que ela estava bem. O Solomon, desesperado, começa a puxar as mãos dos pregos e desamarrar a corda, e ele cai no chão. Os cultistas o cercam e se preparam para matá-lo, apenas para a velha equipe do Solomon aparecer e lutar contra todos eles, os derrotando. Durante a noite, o Solomon acorda em uma cama onde uma curandeira estava cuidando dos seus ferimentos. O Solomon diz para ela para deixá-lo sozinho antes de remover a bandagem e notar que as cicatrizes deixadas pelos pregos sumiram dali. Após confirmar que ele ainda pode usar as suas mãos, o Solomon começa a fazer as malas para sair, e um membro da sua tripulação diz a ele que ele deveria esperar até que ele estivesse completamente curado. O Solomon reage violentamente para que eles parem com isso, explicando que eles estão dispostos a lutar com o Solomon para derrotar o Malakai. Durante o jantar, o grupo compartilha mais da história do Malakai. Ele costumava ser um padre e um curandeiro, mas vendeu a sua alma para o diabo por poder. E o cavaleiro com a máscara segue as ordens do Malakai, e os rumores dizem que ele não tem rosto sob a máscara. O Solomon aponta que eles devem matar esse cavaleiro, porque assim o Malakai ficaria vulnerável. O grupo diz a ele que a base do inimigo é o Castelo Smough, o que choca o Solomon, porque foi lá que ele cresceu. A tripulação informa que o senhor do castelo morreu, então Solomon se tornou ainda mais faminto por vingança e ordena a todos que se preparem. Mais tarde, o Solomon e a tripulação se infiltraram no terreno do castelo através de um túnel escondido que o Solomon se lembrou da sua infância. A bruxa de antes apareceu em uma escada e joga um crânio ao mesmo tempo que Solomon joga sua espada, matando ela. O crânio se despedaça no chão com um alarme e toneladas de cultistas saem para começar
uma luta enquanto homens começam a morrer por todo lugar. O Cavaleiro Mascarado também apareceu e começa a matar a tripulação um por um. O Solomon corre para parar o ataque e diz aos seus homens para correrem e se esconder, já que eles não têm poder para poder ganhar isso. Enquanto a tripulação escapa, o Solomon luta contra o cavaleiro, que logo empurra o Solomon de volta e ele se esconde trancando uma porta para que ele não possa ser seguido. Depois o Solomon se esgueira pelos corredores, se escondendo sempre que os cultistas passam. Eventualmente ele chega à masmorra, e quando está prestes a libertar os escravos, um cultista aparece atrás dele. O Solomon mata rapidamente, e depois usa suas chaves para poder abrir todas as celas. Infelizmente a Meredith não estava entre os prisioneiros. Um homem é deixado para trás, e quando o Solomon verifica, ele fica chocado ao descobrir que é o seu pai. O Solomon, desesperado, luta para poder estourar as correntes, mas o seu pai explica que elas não podem ser quebradas, porque foram feitas com magia negra. O Solomon finalmente pede desculpas pela morte do Marcus, mas o seu pai revela que o Marcus nunca morreu. O menino sobreviveu à queda, mas estava terrivelmente ferido e não acordaria. Médicos e padres não sabiam o que fazer, então o pai contratou um feiticeiro. O Marcus acordou, mas foi dominado pela escuridão. Ele só obedecia às ordens do feiticeiro. As feridas no seu rosto eram tão graves que ele começou a usar uma máscara. Acontece que o Marcus é o Cavaleiro da Máscara, e o feiticeiro que o trouxe de volta foi o Malakai, que pegou todo o dinheiro do senhor como pagamento. O pai se sente extremamente culpado por isso, então ele pega a arma do Solomon e pede pelo fim. Chorando, ele atira no seu pai para libertar a sua dor. Em outro túnel, a tripulação estava segurando os cultistas com fogo e bestas, mas eles não poderão resistir por muito tempo. O Solomon logo chega e, depois de matar um inimigo, pede a todos os seus companheiros que ganhem apenas algum tempo para ele poder acabar com isso. Em seguida, ele vai para a sala do trono e bate na porta fechada. Nesse momento, um grupo de cultistas aparece atrás dele, mas antes que possa lutar, as portas se abrem. O Solomon entra imediatamente e vê a Meredith em uma jaula, que o avisa que é uma armadilha. No trono, Malakai insulta o Solomon antes de usar magia para desaparecer. O Solomon decide libertar a Meredith, que mais uma vez avisa que é uma armadilha. Mas nesse momento, o Cavaleiro da Máscara aparece, apunhala o Solomon no ombro e o joga no chão. Antes de iniciar a luta, o Solomon se recusa a lutar contra o seu próprio irmão e tenta usar as palavras para poder ele ver a razão, mas o Marcus continua atacando. O Solomon tem que se defender. Ambos os irmãos são muito habilidosos e não conseguem acertar um golpe um no outro. Enquanto se movem pelo quarto, a Meredith escapa da jaula e se esconde. Nesse momento, Malakai retorna e revela um enorme espelho com um demônio monstruoso dentro. Agora mais desesperado, o Solomon continua a lutar contra o Marcus e finalmente consegue esfaqueá-lo. Quando o Marcus o agarra pelo pescoço, o Solomon remove a máscara para revelar o seu rosto horrível, fazendo o Marcus largá-lo. Então, o Solomon joga uma tocha no Marcus para incendiá-lo e, com mais alguns movimentos, finalmente o mata. Ao mesmo tempo, o Malakai pega Meredith como refém e usa o seu sangue no espelho, fazendo com que o demônio seja libertado. O Solomon imediatamente começa a correr para desviar dos ataques lentos da besta e volta para o Malakai, dizendo que ele pode ter a sua alma em troca da Meredith. Mas o Malakai não acredita nele e se prepara para matar a Meredith, apenas para o Solomon atirar na sua cabeça. O feiticeiro cai no espelho, é absorvido de volta pelo demônio junto com a alma do Solomon, fazendo-o desmaiar. A Meredith corre para verificar se ele estava morto, mas o Solomon acorda de repente. Ele lembra das palavras do William e percebe que realmente alcançou a redenção salvando a Meredith. Então, a tripulação aparece e explica que todos os cultistas caíram juntos. Então, a guerra acabou. A partir daí, o Solomon viaja pelos continentes para lutar contra monstros e proteger os inocentes. Dessa maneira, tudo é finalizado.